Glória a Deus. Obrigado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tome o seu assento, por favor, gente. Que alegria, que privilégio poder estar aqui junto com vocês. Sou grato a Deus por essa oportunidade de estar voltando aqui nessa igreja maravilhosa, que tanto amo e realmente tenho um apreço muito grande. Louvar a Deus pela vida do apóstolo Jefferson Puca, que Deus abençoe de uma maneira muito especial. Muito obrigado por esta oportunidade. Irmão Williams, que nos fez o convite, muito obrigado. É realmente um prazer e uma satisfação enorme poder estar aqui junto com vocês. O Luan, que acabou de louvar ao Senhor, que Deus abençoe de uma forma muito especial. Uma honra poder estar junto com você novamente. Deus abençoe. Meus irmãos, quem tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia, por favor. Como hoje é culto de jovens, quero falar hoje sobre um jovem. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 11 até o versículo 14. Lucas capítulo 15, versículos 11 até o 14. Glória a Deus. Vocês acharam, gente? Podemos ler? Quem achou, diga amém. Tá, vamos ler. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Somente até aqui. Gente, antes de pregar, deixa eu pedir aqui a colaboração de vocês, porque eu vou falar aqui rapidamente. Para mim, estar pregando a palavra de Deus aqui para vocês, exige uma grande responsabilidade e estudo da palavra de Deus. Você não sai da sua casa para ouvir besteira, você sai para ouvir palavra de Deus. Para ouvir palavra, aquele que vai pregar a palavra precisa estudar a palavra. Eu tenho 17 anos, meu aniversário está chegando, dia 9 de julho, quem quiser dar presente, depois eu dou o Pix. Mas eu quero muito fazer faculdade de teologia. Teo, Deus, logia, estudo sobre Deus. Psicologia, porque abre um leque em relação à arte da ministração. A pregação, a ministração é uma arte, mas o pregador não é o artista. E então, para fazer essas faculdades, quem conhece de faculdade sabe que não é um custo muito barato. É um custo um pouco pesado. E eu comecei a pensar nas melhores formas para conseguir pagar os custos das faculdades. E eu comecei a vender cones trufados. Mas tem um mistério nesse cone, irmão. Eu já vim aqui, para a glória de Deus, aqui sempre vendeu bem. Eu creio que hoje também vai ser benção. Mas é porque tem um mistério nele que se você é feio, fica bonito. Se não tem cabelo, cresce. Se não engorda, é light, tá? E se você tá encalhado, irmão, você casa no mesmo ano. Tem um mistério, olha, tem gente encalhada aqui que o pai revelou. Mas apenas R$5. Se você quiser, depois do culto, se você quiser e puder, é claro, depois do culto, nós vamos estar
vendendo os cones para vocês. Mateus, levanta a mão. Meu amigo vai estar vendendo os cones para vocês. Mateus, quais são as formas de pagamento? Tem maquininha? Não tem maquininha, mas tem Pix. Tem gente que diz que Pix é do diabo e eu discordo plenamente. Pix é um negócio de Deus. Tem sido bênção na minha vida. Então, tem Pix e você pode pagar também o seu dinheiro que você não tira da carteira aí faz tempo. Porque tem jovem mão de vaca que Deus revela, mas hoje vai pagar um cone. Então, é apenas R$5 você vai estar abençoando a minha vida. Vamos lá, vamos para a palavra. O capítulo 15 de Lucas, ele é um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia. David Nell, um grande estudioso, diz que Lucas é o centro físico, emocional e teológico. E esse capítulo é o centro físico, emocional e teológico do Evangelho de Lucas. Essas 3 palavras abordam o mesmo tema. Você vai ver 3 parábolas que abordam o mesmo tema. O pródigo amor de Deus que procura incansavelmente o perdido. No livro de Lucas, no capítulo 15, vai ser falada 3 parábolas. Que parábolas são estas? Você vai ver que tem a parábola sobre a ovelha perdida, a moeda perdida e os filhos perdidos. Não é o filho, é os filhos perdidos. A ovelha se perdeu por descuido, a moeda por acidente e os filhos por rebeldia. Mas a ênfase desse texto não é falar sobre a perca, mas sim sobre a volta, a restituição, o encontro. O ISB destaca que a mensagem deste capítulo pode ser resumida em 3 palavras: perdido, encontrado e alegria. Essa parábola pode ser resumida em 5 estágios da vida do filho pródigo: sua partida, sua miséria, seu arrependimento, seu retorno e sua aceitação. A parábola do filho pródigo já tem uma diferença que as outras 2 parábolas anteriores, da moeda perdida e da ovelha perdida, que elas não têm. Como assim? As 2 parábolas anteriores, as pessoas que apareciam nelas, eram de uma classe inferior da sociedade judaica. A família do filho pródigo é de classe mais elevada, com considerável riqueza, prestígio e influência. O texto nos mostra que de repente dá um pensamento louco no filho mais novo. Ele resolve procurar coisas novas. E se ele resolve procurar coisas novas, é porque ele não está feliz com o que ele tem. Você não vai sair do emprego bom, que você gosta, que você já está firmado, para procurar coisa nova se você está feliz com o seu. Você não vai fazer isso. Você só vai procurar algo se você diz, não, aquilo é maior, aquilo é melhor, então eu vou atrás de coisas novas. Mas a pergunta é, como ele está infeliz se ele tem tudo? Porque ele está insatisfeito e existe um grande problema na insatisfação. Foi a insatisfação que derrubou Eva no Éden. Foi a insatisfação que levou Lúcifer a se tornar demônio. A insatisfação é a ideia de que do lado de fora existe a felicidade. Mas a pergunta que eu faço é, como ele estava infeliz no lugar onde ele tinha tudo? Ele vivia na casa do pai, ele tinha comunhão com o pai, ele tinha conforto, abrigo, pão, roupa. Só que a verdade é que ele era feliz, mas ele era inconscientemente feliz. Ele era feliz sem saber. E por não saber que ele era feliz, ele chega em seu pai e diz, me dê a minha herança. Não era totalmente incomum na história judaica o pai dar herança ao filho antes de morrer. Não era algo incomum. Uma prova disso é Abraão dando herança de Isaque e de seus outros filhos antes da sua morte. Porém, era totalmente irregular que o filho chegasse e dissesse, pai,
eu quero a herança. Porque com essa atitude, o filho mais novo está dizendo para o seu pai: eu tenho o senhor como morto, eu desejo a sua morte. Mas mesmo depois de um ato tão cruel do seu filho, o pai ainda decide lhe dar a sua parte. Mesmo o pai sabendo que o filho não tem estrutura para administrar a sua parte, mesmo o pai sabendo que o filho não merecia a sua parte, o pai lhe dá a parte que é do filho. E assim Deus também reparte as suas riquezas com um mundo de pecadores perdidos que não as merecem. E a prova disso é que eles têm desperdiçado. Diz a Bíblia que poucos dias depois, esse jovem parte para uma terra distante. Mas por que ele parte para uma terra distante? Porque quem quer errar não quer ficar perto. Porque quem quer errar sabe que está errando. E por ele saber que ele está errando, ele nunca vai querer ficar perto. Ele vai querer ir para o mais distante que ele consegue ir, na tentativa de se esconder. Adão e Eva se esconderam ao pecar. Jonas se escondeu mais distante e ele tentou ir o mais longe que ele conseguiu ir depois de errar. Por quê? Porque quando você erra, pode perceber, muita gente quando começa a errar, ele já não consegue vir para a igreja, ele já não consegue estar nos cultos. Por quê? Porque a tentativa dele é de ir para longe, a tentativa dele é de se afastar. Mas ainda bem que o Salmo 139, verso 8 mostra uma grande verdade: se eu for até o céu, lá estás. Se eu descer às profundezas da sepultura, tu também estás. Se eu tomar as asas da alva, ou se for às profundezas do mar, ainda ali a tua mão me conduzirá, e a tua destra me susterá. A verdade é que andamos, corremos, nos afastamos, nos distanciamos, e quando pensamos que estamos longe o bastante, Deus nos mostra que a gente ainda está na palma da mão dele. O filho pede a herança porque ele quer curtir, ele quer cair na farra. Goldget, outro grande estudioso, ele indica duas coisas que ajudaram esse jovem a sair de casa: os limites impostos pelo pai dentro e a atração pelo mundo fora. Não se sabe ao certo onde era esse local distante que a Bíblia diz que esse jovem parte. Mas, sem dúvidas, era um país bem além das fronteiras de Israel e poderia até ter sido Roma. Mas onde quer que fosse, era um país moralmente distante, diferente da atmosfera de casa. Mas a Bíblia diz que o dinheiro desse jovem foi mal gasto, que o dinheiro desse jovem foi mal aproveitado, e isso chegou ao fim. Isso prova que a vida fora de casa é errada e cara. E aí no versículo 14 o texto diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Irmão, embora Deus não apareça diretamente nessa parábola do filho pródigo, eu consigo ver a mão de Deus nesse versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Quem controla o cenário? Deus. Quem tem o controle do universo? Deus. Se Deus quiser fazer com que esse caos que nós estamos vivendo acabe, Ele faz. Mas se Deus, por acaso, quiser colocar mais caos, Ele coloca. Ele tem o controle todo em suas mãos. E é no momento que tem uma crise, é no momento que tem uma fome na terra, é o mesmo momento que ele está desempregado, sem comida e sem amigos. O que é isso? Deus está movendo a situação para que ele se lembre de casa. E eu quero que você escute o que eu vou falar agora nessa noite. Se for preciso, Deus vai apertar a situação só para te trazer para dentro de casa. Se for preciso, Deus vai engrossar o caldo só para te trazer para dentro de casa.
Talvez essa mensagem não seja para todos que estejam aqui, mas tem alguém que precisa ouvir o que eu vou falar agora. Talvez essa mensagem não seja para todos que estão nos assistindo online, mas tem alguém que precisa ouvir o que eu vou falar agora. Se for necessário, Deus vai estreitar algumas coisas para te trazer de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que têm dons. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que era para estar pregando aqui, não eu. Que era para estar cantando aqui, não apenas o Luan. Eu estou falando com pessoas aqui que têm uma chamada de Deus, que têm um dom de Deus. Eu estou falando com pessoas que enterraram aquilo que Deus entregou em suas mãos. Mas eu vim dizer para alguém aqui hoje, eu não vim passar a mão na sua cabeça, mas eu vim dizer, vai doer, vai machucar, vai apertar, mas Deus está te trazendo de volta para a rota. Será que você pode olhar para alguém que está do seu lado? Olhe para ele, olhe para ela e diga, Deus vai te trazer de volta para a rota. Diga isso. Não, melhora isso, irmão. Diga assim, Deus vai te trazer de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Nem que para isso ele tenha que apertar algumas coisas, nem que para isso ele tenha que fechar algumas portas, nem que para isso ele tenha que tirar algumas amizades, nem que para isso ele tenha que arrancar algumas pessoas de perto de você. Mas eu vim dizer uma coisa, e se servir para você, você dá glória. Deus não vai te perder para o diabo, Deus não vai te perder para as drogas, Deus não vai te perder para a balada, Deus não vai te perder para o mundo, Deus não vai te perder para os contatinhos do WhatsApp. Deus vai engrossar o negócio, mas Ele vai te trazer de volta para o caminho. Será que tem alguém que está entendendo que Deus está falando nessa noite? Aleluia. Mas vamos lá. Agora, se Deus aparece no versículo 14, ao meu ver, o diabo aparece no versículo 15. Como assim, Mateus? Vamos para o texto. Se puder colocar o versículo 15 ali no telão, para mim facilita. Versículo 15, o texto diz assim: e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos. Perceba que o diabo aparece nesse versículo para mostrar ao jovem. Quem é o jovem na casa do pai? Um jovem rico. Vamos trazer para os dias de hoje? Um playboy, um boyzinho, vamos dizer que é isso. Ele era alguém rico dentro de casa. Ele tinha tudo, ele tinha conforto, ele tinha pão, ele tinha comida, ele se vestia bem, ele tinha tudo que ele queria na casa do pai. Só que a mente dele diz, vou levar ele para longe. Quando ele vai para longe, ele chega a um dos cidadãos, porque ele está sem emprego. E o que o cidadão dessa terra faz? Vai apacentar porcos. Por quê? Porque com isso, esse cidadão, usado pelo inimigo, ao meu ver, ele está dizendo para o jovem, não importa quem você é na tua casa, aqui você só apacenta porcos. Não importa se você tem condição, aqui você só apacenta porcos. Não importa se você é filho de rico, mas aqui você só apacenta porcos. Entenda que o emprego daquele jovem era inadequado. Os judeus eram proibidos de comer carne de porco. E o jovem não apenas aceitou, mas no versículo 16 o texto diz que ele desejava comer as bolotas de porcos. Ele não estava apenas trabalhando para os porcos, ou trabalhando com porcos, mas ele estava prestes a comer com os porcos. A estratégia do diabo é te tirar da tua casa, é te tirar do teu lar, é te tirar de perto do teu pai, aonde você tem abrigo, aonde você tem segurança, aonde muitas vezes você chega mal e sai bem, aonde muitas vezes você chega fraco e sai forte, aonde você chega triste e sai alegre. E quando o diabo te tira, ele diz, não importa quem você era dentro da igreja, não importa se você cantava, não importa se você pregava, não importa se você era uma pessoa de influência, não importa se você tinha cargo, aqui fora você só apacenta porcos. Entenda, irmão,
que o pecado é uma fraude. Ele promete vida, paga com morte. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete felicidade e deixa um imenso vazio na alma. O diabo é um estelionatário e ele promete a você uma vida cheia de encantos, e depois ele diz para você: apacenta porcos. Entenda que a mente desse rapaz está tão presa que, se a gente entender, vamos ler o versículo 17, o texto diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome. Vamos analisar duas coisas aqui no versículo 17. Primeiro, não tem ninguém perto dele. E o texto não diz que ele pensa, o texto diz que ele fala. Ele não apenas pensa com a mente, ele também fala. Mas se não tem ninguém perto dele, se não tem amigos perto dele, se o seu patrão não está perto dele, com quem ele está falando? Esse rapaz está tão louco psicologicamente, ele está tão doido psicologicamente, que ele está falando com porcos. Os amigos dele são porcos. Ele conversa com porcos. Ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem mais nem o seu patrão com ele. Então ele está conversando com porcos. Segunda coisa, a mente desse rapaz está tão presa que, pode perceber, ele não fala assim: o meu irmão tem abundância de pão, o meu irmão tem comida na mesa. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão. Ele não diz: a minha família tem abundância. Ele diz: os trabalhadores de meu pai têm abundância. Ele não se compara mais como família, ele se compara como um trabalhador, ele se compara como um servo. Porque a maior prisão do ser humano não é a prisão de concreto, não é a prisão de ferro, mas é a prisão da alma, é a prisão das emoções. Davi sabia o que era isso, até que uma certa vez Davi diz: Senhor, livra minha alma da prisão, para que eu possa voltar a louvar o teu nome. Só que tem um porém, irmão. Se no versículo 14 Deus aparece, no versículo 15 o diabo aparece, no versículo 16 e 17 ele está com a mente presa, no versículo 18 ele tem uma mudança de atitude. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele escolhe o remédio certo. Ele diz: eu não vou ficar aqui nem mais um segundo, eu não vou ficar aqui nem mais um minuto. Por quê? Porque para Deus não importa quantas vezes você caiu, mas importa quantas vezes você decidiu se levantar. Caiu, ok. Fracassou, ok. Deu errado, ok. Mas e aí? Vai ficar chorando pelos cantos ou vai se levantar? Vai ficar preso dentro do quarto chorando ou vai se levantar? Ah, porque eu parei de pregar. Ah, porque eu parei de cantar. Ah, porque eu parei de fazer a obra. Tá bom, meu filho, mas a pergunta não é por que você parou. A pergunta é: quando você vai voltar a pregar? Quando você vai voltar a cantar? Quando você vai voltar a agir? Entenda que chegou a hora de reagir. Então reage, enxuga as lágrimas, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Deus não quer saber da sua queda. Entenda, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Oh, glória a Jesus Cristo, aleluia. Será que você pode olhar para alguém que está do seu lado? Olhe para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus no ouvido dele e diga: está preparado para se levantar? Está preparado para se erguer? Está preparado para sacudir a poeira? Está preparado para dar a volta por cima? Oh, glória. Tem gente que é tão negativa, irmão, que ele chega na igreja dizendo: estou na prova, estou na prova, estou na prova, estou na prova. Uma semana e ele: estou na prova. Um mês e ele: estou na prova. Um ano e ele: estou na prova. Mas quem tem uma mudança de atitude, ele diz: eu estou passando pela prova, mas eu não vou ficar na prova. É tempo de se levantar, é tempo de agir,
agir, é tempo de se erguer. E eu vim dizer algo aqui, se você entender que é para você, você dá glória. Você não é derrotado, você não é derrotada. Levanta a tua cabeça, profeta. Levanta a tua cabeça, jovem. Levanta a tua cabeça, moça. Não é esse relacionamento que tem que destruir o teu psicológico. Não é essas amizades que tem que destruir o teu psicológico. É tempo de você dizer: já que eu estava infeliz aqui fora, eu vou voltar para a casa do Pai. E lá eu vou encontrar descanso, eu vou encontrar conforto, eu vou encontrar segurança. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Quem pode adorar a Jesus nessa noite? Aleluia. Mas vamos lá. Aí ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha como a mente desse rapaz está. Eu não sou digno, eu não mereço. Faz-me como um dos trabalhadores. Só que isso aqui é muito interessante, irmão. Ele tá dizendo assim: eu vou. Quer saber? Eu vou. E ele vai. Aí o versículo 19 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai lhe viu. Aleluia. 3 pessoas entenderam. Vou falar de novo para ver se tu melhora. Glória a Deus. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu. Oh, glória a Deus. O filho mais novo, ele é surpreendido ao retornar. Por quê? Porque ele descobre que antes dele buscar o pai já o procurava. Que antes dele encontrar o pai, foi o pai quem o encontrou. Que antes dele confessar ao pai o seu pecado, o pai já havia abraçado e beijado ele. Sabe o que o pai está fazendo? Um ato de misericórdia. Perceba que o texto diz que o pai viu. Aí o texto diz assim: e moveu-se de íntima compaixão. Você sabe o que significa a palavra compaixão? Compaixão é se colocar no lugar de alguém. É um ato de misericórdia. Misericórdia, compaixão, o que significa? É eu fazer com você o que eu queria que você fizesse comigo. Segundo a lei, se tu não der glória a Deus agora, eu paro de pregar agora. Vamos lá. Se o filho saísse de casa, ele até poderia retornar, mas a lei dizia que para ele retornar, ele tinha que ser apedrejado. E aí, se ele fosse apedrejado e sobrevivesse, aí sim ele podia voltar para casa. Mas o pai, quando vê o filho, ele não pega pedra para apedrejar. O pai, quando vê o filho, ele não diz: agora eu mato ele. O pai, quando vê o filho, ele não diz: agora eu vou me vingar. Mas o texto diz: e o pai foi, abraçou e beijou o seu filho. Oh, glória. O que é isso? É um ato de compaixão. Por quê? Porque com isso o pai está dizendo para o filho: eu estou tendo compaixão com você, eu estou fazendo com você aquilo que eu queria que alguém fizesse comigo se eu errasse. Como assim? A lei diz que eu tenho que te apedrejar, a lei diz que você tem que morrer, a lei diz que você tem que ser apedrejado, mas eu te abraço. Por quê? Porque com esse abraço eu estou dizendo para todo mundo que está querendo te apedrejar: para matar ele, vai ter que me matar primeiro. Para passar por cima dele, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Tem alguém que está olhando para você e a vontade dele
é te colocar, é te expor, é te envergonhar, para simplesmente pegar pedras e apedrejar o teu ministério, para apedrejar a tua vida, para apedrejar a tua casa, porque ele está dizendo: errou, não merece, falhou, não merece, pecou, não merece. Mas ainda bem que Deus é diferente dos homens. Ao invés de ele, que tinha todos os motivos para apedrejar, ao invés dele pegar pedra, ele te abraça, porque com o abraço ele está dizendo para os teus inimigos: quem quiser apedrejar ele, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Quem quiser destruir ele, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia, oh glória. Um ato de misericórdia. Agora vamos lá. Aí olha o que o texto diz. O filho diz: Pai, versículo 21. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmão, vamos lá. Entende para tu dar glória. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que o pai, ele não está olhando e dizendo assim: saiu, agora toma, agora você vai ver. Não. Porque quem faz isso é aquele teu colega que diz que é teu parceiro, mas quando você precisa ele envergonha você. Porque quem faz isso é aquelas pessoas que dizem: eu vou te ajudar, mas quando passa o tempo ele esfrega na sua cara que ele te ajudou. Agora o pai não. O pai não. Versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste ele. Põe um anel na mão dele e sandália nos pés dele. A melhor roupa era a roupa de festa do pai, porque era mais cara. As sandálias indicavam que o filho não era um servo, e o anel em seu dedo provava quem ele era. Por quê? Porque se não é servo, pode ser amigo, pode ser qualquer outra coisa. Só que o anel no seu dedo provava: é filho. É filho. É filho. Eu vou falar até alguém da glória. É filho. É filho. Agora, se puder aqui tirar o fundo musical rapidinho. Vamos lá. Eu quero que você entenda isso. Presta muita atenção para isso ficar na sua cabeça. No versículo 20, não sou eu que digo, é o texto que diz. Pode examinar na Bíblia. No versículo 20, o texto diz que o pai já está esperando o filho do lado de fora da casa. No versículo 22, ele põe um anel que cabe certinho no dedo do jovem. Uma sandália que cabe certinha no pé dele. E no versículo 23, o pai manda os servos trazerem um bezerro, mas não é qualquer bezerro, é um bezerro cevado, gordo, alimentado. Então, peraí. Se no versículo 20 o pai já está esperando o filho do lado de fora, no versículo 22 ele põe um anel que cabe certinho no dedo do jovem, e uma sandália que cabe no pé dele, e no versículo 23 o pai manda trazer um bezerro cevado, isso me leva a crer que o pai já estava esperando o filho há muito tempo. Oh glória. Isso me leva a crer que o pai já estava engordando aquele bezerro há muito tempo, pois ele sabia que o filho ia voltar. Ele sabia que o filho estava chegando.
Tem gente aqui que entendeu, mas teve gente que não entendeu, então eu vou clarear para você entender. Mateus, eu ainda não peguei, então pega agora. Você nem sabia com que roupa você vinha hoje. Você estava indeciso se vinha hoje. Você tinha até outros compromissos que você foi chamado para estar. Mas Deus já sabia que você ia estar aqui. E a ordem dele é: eu já preparei uma roupa para você. Eu estou colocando um anel no teu dedo. Eu estou colocando uma sandália nos teus pés. Hoje eu mudo a tua história. Eu ressuscito os teus sonhos. Eu restauro a tua vida. Eu liberto o teu coração. Eu saro as tuas feridas. E eu provo que eu sou o Pai. Não vingativo, mas amoroso. Não vingativo, mas misericordioso. A ponto de olhar para você e dizer: não importa o tamanho dos teus erros, eu estou disposto a te abraçar, te perdoar, te resgatar e sarar todas as tuas feridas. Será que você pode adorar a Jesus nessa noite? Aleluia! E tem um hino, e eu encerro agora, mas tem um hino que ele cabe muito bem para a mensagem de hoje, e ele diz assim: vem.